O estudo pelo Anki é um estudo acessório, né? A gente chama, porque não é um estudo arroz com feijão, igual você comentou aqui de técnicas de estudos. Você tá por dentro do Anki? O que você pode falar sobre isso? Olha, eu sei o que é, né? Eu sei que são flashcards e tudo. Uma maneira rápida de você voltar naqueles assuntos, né? Que você precisa revisar com um certo tempo, que você consegue parametrizar. É uma baita de uma ferramenta. Só que na minha cabeça, eu achava o seguinte, cara, eu não vou perder muito tempo com isso não, entendeu? Eu vou tentar, porque o que eu tentava fazer? Eu tentava montar esquemas, como o Anki, né? O Anki são esquemas. Eu tentava montar esquemas, pra mim, à mão, né? E pregava na parede lá. É o old school, né? Old school, mas pontuais. Eu não fazia isso de uma forma geralzona, entendeu? Então, por exemplo, vamos pegar a contabilidade. Existem alguns CPCs, né? Poxa, que eram muito difíceis o entendimento, né? Havia vários detalhes, coisas que haviam, que recentemente tinham sido cobradas e que, poxa, talvez era difícil eu lembrar. Então eu pegava isso e montava meus quadrinhos, seta pra lá, seta pra cá, pichava e tal, colocava e ficava. Com o tempo, você vai percebendo que alguns desses papéis que você colocou ali, talvez você possa tirar. Que é mais ou menos o que acontece no Anki, né? O pessoal, depois de um tempo... Eu vi a conversa de vocês com o 01 Mano do ISS São Paulo, e você falou, né? Pô, chegava lá um negócio que sempre tava ali virando pra mim, não fazia mais sentido. Então você ia tirando. Então, assim, até uma certa forma de você... É uma forma de você... Poxa, escolher o que de fato tá importante ali na tua memória, entendeu? Mas eu guardava tudo, por quê? Porque na memória de curto prazo, aquela 2 semanas, 1 semana antes da prova, eu me debruçava naquilo ali, entendeu? E fazia mais ou menos como é o Anki, né? Tampava. Era um Anki mais analógico. Mais analógico. Mais pré-histórico, né? Era mais pré-histórico. Mas eu me sentia confortável de fazer aquilo, não sei porquê. Não sei porquê. Talvez pelas setas, a posição da folha, enfim, talvez... E você demorava muito pra elaborar esses manuais aí que você fazia? Porque muita gente fala assim, vou perder tempo, porque não sei o que lá... Não perdia muito não. É aquilo. Eu já era um cara experiente. Então eu sabia que tudo não era importante, né? Eu sabia disso. Eu realmente... Eram detalhes, entendeu? Era, por exemplo, um CPC de... propriedade de investimento. Poxa, quando um terreno volta a ser propriedade de investimento, volta para imobilizado, o que acontece? Qual é o ajuste fiscal que você tem que fazer? O ajuste contábil que você tem que fazer e tudo mais? Ou, por exemplo, em direito, uma parte da legislação, poxa, que mexe com uma isenção, poxa, que é fundamental ali, poxa, para o município. Então, assim, eu tinha uma certa bagagem também, né? Mas eu não fazia resumos. Essa é a parte do Anki, né? Mas já pegando um gancho com o resumo também, eu não fazia resumos, porque aí sim, aí eu achava que, né, demorava muito tempo. Aí eu acho que demandava um tempo muito grande e, assim, não tinha tempo para isso, entendeu? E o Anki, eu até comentei, não sei se foi com o Luiz Bento ou se foi com o Gustavo Gomes, que assim, quando eu comecei a usar o Anki, uma dificuldade que eu tinha é o seguinte, é igual o resumo, quando você vai começar, você tá começando a estudar, você tá pegando os assuntos ali, você pega o Anki, você começa a perder muito tempo, você começa a fazer baralho de coisas que quando você, rapidinho você vai falar, putz, perdi muito tempo, isso aqui já não preciso. É tipo o baralho do Limp. Exato. Então aí chega uma hora que eu até recomendo, até vou dar uma dica pra você que tá em casa, você tá começando agora, legal o Anki pra você conhecer a ferramenta, mas assim, eu acho mais importante, depois que você começa a evoluir no negócio, que você já, principalmente matérias que às vezes você já tá dominando, mas você tá escorregando em algumas coisas, aí sim o Anki vai ser uma baita ferramenta. É um uso pontual. Porque você não vai ficar fazendo baralho de um monte de coisa pra depois começar a falar, não, esse aqui já não preciso mais, isso aqui... Aí... É que assim, tudo é tempo, né? Como você falou, tudo a gente consegue mensurar pelo tempo gasto, né? Tudo é tempo, então você vai demandar um tempo. Não é que eu seja contra o Anki, eu acho que não, porque, cara, tem pessoas muito boas que usam o Anki e passam, né? Vídeo aí. Hoje a maioria tá usando o Anki. A maioria usa Anki. É uma baita ferramenta. É uma baita ferramenta. Porque, às vezes, talvez o uso, né? Talvez o uso... E às vezes você se encontra, sei lá, você tem o seu meio que cara, autoconhecimento e resolve. Autoconhecimento, você tem que se autoconhecer. Qual é a melhor maneira de eu aprender? Cada um tem a sua, cara. Né? É claro que existe a questão do estudo ativo, né? Que isso daí é um termo que não é de hoje, né? A gente, poxa, já usava isso aí lá desde 2016. Mas, cara, o estudo ativo
é basicamente o quê? É fazer você forçar, você tem que se forçar a prestar atenção, a entender, a assimilar a matéria. E não a informação chegar e você tá ali passivamente, né? Olhando ou ouvindo. Igual a pessoa aprender matéria de exatas olhando o cara fazer. Assim. Exato. Aí fica tudo fácil, né? É brincar. Boa jogada, olha. Eu acho assim, o tempo que você está estudando tem que estar o tempo inteiro na sua cabeça o seguinte: por que eu preciso saber isso aqui? Por que isso aqui? O porquê tem que estar o tempo inteiro. Você está estudando? Tô lendo direito constitucional, capítulo 5. Por que o capítulo 5? Por que isso aqui? Porque se você ficar, capítulo 5, artigo 5. Sim. Por que era aquilo mesmo? Vou lá de novo. Pô, verdade, é uma leitura. A gente chamava isso de passageiro de patrulha, né, na Marinha. O cara que tá ali só passando ali, ó. Só tô aqui passando. Vamos aqui. Ó, vai pra direita, agacha. É isso. Mas é mais ou menos isso, cara. Um passageiro de patrulha. Se você estudar dessa forma que você falou, só lendo e tudo mais, você virou um passageiro de patrulha. Você simplesmente você não assimilou nada, você não fez link nenhum com o que você realmente tem que saber, mas você tá ali lendo e tá. Tá tudo certo, ó. Né? E é engraçado, acontecia, aquela época tem uma época que eu e o Anderson, a gente estava estudando pro Ministério Público, estudando orçamento, lembra? Eu pegava lá, o Anderson separava o material lá, eu lia, umas 10 folhas, terminava de ler, eu não lembrava nem o título do negócio. Eu falava assim, caramba, deixa eu ver qual é o título. Aí, o que salvou foi, na época, ele conseguiu uma bateria de questões, acho que umas 50 questões, 100 questões. Aí como eu tava lendo... Tu leu como se fosse uma crônica, né? E eu li o orçamento, eu não tava entendendo aquilo, eu falei, quer saber? Deixa eu ir pras questões. Aí eu ficava resolvendo questão. Aí eu, errei, aí eu ia lá e errei. Aí a gente pode entrar nesse assunto. Eu acertei essa aqui. Resolver questão pra mim. Eu acertei essa aqui. Aí eu olhei as questões, eu fiz as 100 questões, só que eu não fiz ali. Eu ia fazendo um gabarito à parte, né? Reverso, aí, né? Tá. Aí, caramba, legal. Acertei isso aqui, acertei. Aí, depois que eu parei, eu voltei naquele material. Cara, parece que era outro material, coisa. né? É isso. Caramba, as coisas estavam pulando. Isso é um estudo